Olá pessoal, meu nome é Lino Fernandes, sou advogado e também estou na TV Relacionamento. Meu colega, Dr. Lino, que faz parte da comissão da OAB atual de juriometria, e o Dr. Vânias também, que faz parte do nosso time de pesquisador e de estudos. É um prazer, Dr. Paulo, estar aqui com o senhor. É sempre um prazer também ter os telespectadores aqui que nos assistem. E em um momento que nós vivemos, onde muito se discute, né, a questão de regimes democráticos e de regimes ditatoriais, comunistas, veio em uma boa hora, né, a oportunidade de termos aqui esse bate-papo para mostrar o outro lado da moeda, né, porque muito se critica um regime democrático, mas pouco se analisa e se vê como que é um regime comunista, como que é um regime ditatorial. E nós já gravamos, né, outro módulo para quem tiver a curiosidade de assistir, onde falamos mais nisso, e aqui nós vamos continuar com a nossa conversa a respeito do tema. Tem só mais um item aqui que eu gostaria de provocar, né, tanto o Dr. Paulo quanto o Dr. Lino a respeito desse tema. Foi publicado recentemente aí um documentário, né, a respeito do regime comunista em Cuba, e um documentário divulgado pela Netflix que chama Cuba e o Cameraman, né? Inclusive foi o único jornalista americano que foi permitido que se entrasse em Cuba, e lá se conta a história de Cuba, né? E nesse documentário traz uma imagem de que os governantes de Cuba são os verdadeiros heróis, né? E é nesse ponto que eu gostaria de provocar o Dr. Paulo, o Dr. Lino, para que se manifestassem a respeito das opiniões, da opinião, né, dos doutores, se de fato realmente são verdadeiros heróis, ou se o documentário foi um documentário, digamos assim, plantado para mostrar apenas o que o governo cubano queria que se mostrasse para a população. O que o senhor tem a dizer, doutor? Bom, eu deixo, com relação a essa rúbrica que você acaba de falar, eu deixo para o tempo e a justiça julgará. Porque, na verdade, para mim, tem muita coisa errada, para mim, muito sofrimento do povo. A gente fala em direitos humanos, fala em direitos disso, direito daquilo. Hoje tem tantos direitos no Brasil que todo mundo quer algum direito, mas não perguntaram ainda para o cubano qual direito que ele quer. E hoje, infelizmente, os dois que lideraram esses movimentos todos não estão mais vivos. Então, não sei se está faltando a política deles ou politicagem no momento, porque agora está virando uma devassa, está virando um sofrimento muito grande, o povo está aí. Então eu acho que quem nos assiste faça juízo de valor, pense bem, porque eu sou testemunha do que eu vi, eu sou testemunha do que eu convivi naquelas 2 vezes que eu estive em Cuba. Então eu estou falando uma verdade que ninguém pode me matar por causa disso. Estou sendo sincero, quem quiser confirmar alguma coisa que já esteve lá, ou da mesma turma que estivemos juntos lá, possa conversar o que assistiram, o que sentiram, e o sofrimento do povo, que às vezes a gente despedia, se emocionava. E isso me aconteceu agora hoje numa entrevista, e vocês estão observando que não é bem como querem e como desejam, porque quem é liderança em qualquer lugar, eu acho, é meu julgamento, tribunal da minha consciência, quem assume certas posições e se tiver muita vivência disso, sabe como é o sofrimento. Então o que ele quer liderar a gente não sabe, porque ele teria que estar no banco também sofrendo como os demais, e isso não vai ocorrer, infelizmente é uma grande realidade. Então isso o povo brasileiro tem que dar graças a Deus, pensar mal ou bem
nós estamos num regime que dá para se respirar, você vê a herança do seu filho, você vê o dia de amanhã, o seu trabalho, e qualquer um ganha alguma coisa. O brasileiro hoje não está dando muita coisa para o povo, por quê? Porque tem necessidade, salário sumiu, dinheiro sumiu, firmas quebrando, e assim vai a situação. Então não é que o brasileiro é mau, ou aquele que está na frente, a situação obrigou a chegar ao extremo de apertar o cinto. Espero que vocês tenham entendido. Estamos aqui para continuar. Então, vamos passar agora a palavra para o Dr. Lino, que também certamente terá muito a compartilhar conosco aqui nesse bate-papo. Dr. Lino, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, por você ter me convidado para participar dessa mesa. E muito interessante, muito inédita, digamos assim, o assunto. Porque nós estamos convivendo com isso hoje numa América. Então, e tal como Venezuela, essa daí também no fim acabou se mostrando um fracasso, um comunista fracassado, né? Mas enfim, a abordagem que eu tive a oportunidade de participar e também de outras mesas, de outros vídeos, né? Eu vi o senhor direcionando, doutor, as coisas para aquilo que o senhor sentiu da qualidade de vida, da liberdade individual, da liberdade econômica lá em Cuba. A minha pergunta seria a seguinte: o senhor, qual a sua opinião a respeito das evidências, digamos, de direitos humanos em Cuba? O direitos humanos é muito relativo com relação quando você fala abrir a cartilha dos direitos humanos. Porque, por mais que você aponte que a ONU apoia, que aquilo apoia, as cabeças principais dos pensadores do nosso século e do passado pensavam, é uma coisa. Mas a realidade de quem não tem cultura, ou quem não viveu culturalmente em outro local, e não passou necessidade, e não bebeu aquilo que não queria, porque deveria provar, mas não interessou provar, então a gente vê que se torna difícil. Porque direitos humanos você pode fazer os seus direitos individuais humanos, que você não aflige o direito humano do outro. Mas na verdade, quando vem do poder você fica bloqueado. Na verdade, mesmo quem vota é bloqueado. Então por que dá revolta? Dá revolta porque alguém prega no seu ouvido alguma coisa que não conviveu e não sabe do problema. Porque se você for analisar cada rúbrica que eu tive a chance de estudar, que eu sou, na verdade, embora fiz direito, fiz pós e aquilo muito mais, quando eu chego no lugar, eu sou daquele que, desculpa a expressão, português bem ralé, eu fuço, eu vou atrás para poder dialogar. Como é que eu posso discutir uma coisa que eu não conheço, só pelos jornais? Eu engulo, eu vou num restaurante e peço um prato, mas nosso feijão tem toicinho, mas eu não quero comer toicinho, então tira, como é que veio? Mas o nosso é assim, então você tem que comer uma coisa que talvez te faça mal, então você quer comer, porque você não come o que você queria comer, na verdade, você come o feijão com alguma coisa a mais, e aqui acontece a mesma coisa. Quando você quer uma coisa, você vota na pessoa pensando numa coisa, mas esquece que o leque ele abre. Quando fala em direitos humanos, o leque abre, e nesse abrir você às vezes quer alguma coisa que fira o direito do outro. O outro, por ser menos que você, não aceita. Aí vai falar que você, sem querer, se vira milionário, sem querer você fica rico. Ninguém tenta igualdade. E a única coisa que nós temos no Brasil, que o milionário às vezes despreza o outro. O milionário, quando interessa alguma coisa para ele só vai do lado que lhe interessa. E na verdade você passa necessidade. Essa necessidade gera revolta. E na revolta fere os direitos humanos. Daí você não tem como pleitear. Porque aquela pessoa que você deu seu voto já está, às vezes, de um outro lado por outros interesses. Então, você tem que analisar bem o que você está abraçando, o que você está bebendo para você transmitir. Porque senão você não consegue chegar à conclusão a lugar nenhum. Vai sofrer você e aqueles que estiverem compartilhando a sua ideia.
Doutor Lino, me permite fazer só um parênteses aqui, só para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Sim. As pessoas às vezes têm um certo preconceito com direitos humanos. Você fala de direitos humanos, as pessoas falam, é o direito que defende os infratores da lei, né? Mas só para deixar claro, né, para quem nos assiste, que direitos humanos não é quem defende os infratores, não é quem defende, né, o bandido. Os direitos humanos é o que nos garante a ter uma propriedade, né? Direitos humanos é o que nos garante poder expressar as nossas ideias. Direitos humanos é o que nos garante poder ter esse bate-papo aqui agora. É ter uma propriedade e poder ter a garantia de que aquilo vai ser usado, né, pelo proprietário, por seus descendentes e tudo mais. É poder ter o direito de comprar um carro. É poder ter o direito de falar aquilo que pensa. Então os direitos humanos não são direitos que defende vagabundos, tá? Direitos humanos é uma conquista de muita luta das pessoas aí após, né, a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas se pode ter liberdade de fazer aquilo que querem fazer, desde que não infringam a lei. Então, só para que os nossos telespectadores possam entender, direitos humanos não são os direitos que defendem, né, infratores das leis. Não, pelo contrário, direitos humanos garante a liberdade, são direitos da propriedade e etc. Então, direitos humanos, na verdade, são conquistas que vêm sendo adquiridas ao longo do tempo. Tá, doutor Lino? Era só esse parênteses, por favor. Não, tudo bem. Pertinente o que você falou. A minha questão agora é a seguinte também. Nessa questão de direitos humanos, nós falamos, o doutor Paulo citou, que o direito é delimitado pelo direito do próximo. Mas nós estamos falando do direito de um ditador contra o seu povo, ou a favor do seu povo. Aonde se está limitado o direito humano? Isso é muito difícil de você, digamos, avaliar. Né? Eu imagino e faço uma pergunta para o Dr. Paulo, o seguinte: como é feita a justiça lá? Parece que o senhor teve alguma experiência lá, verificou alguma coisa a respeito disso. Contaram-nos como funciona o tribunal, porque cada quarteirão de um bairro, para todos que nos assistem entenda, cada quarteirão de um bairro existe fiscal de quarteirão, como teria no passado. Dizem que na história existiu também no Brasil alguma coisa assim, mas na verdade o inspetor de quarteirão, ele tem o poder também de denunciar, e ele é levado ao tribunal para acusar. Então, na verdade, vamos assistir, o Barra falou para mim, vamos até assistir um julgamento, vamos. E nós chegamos, o tribunal era uma casa, talvez deve ter sido mansão no passado, uma boa de uma casa. Ali era um tribunal, tinha vários bancos, como se fosse de uma igreja, não tem encosto, mas é todo aquela referência de povo, o povo senta ali publicamente, o réu está sentado ali na frente, tem o juízo, está tudo, o fiscal está ali que vai depor. Então, mas é julgamentos de coisas perecíveis, na verdade, e, modo de dizer, patrimônio do Estado. Quem conheceu em São Paulo o ônibus Papafila deve lembrar que é esses longos que nós temos, está voltando aí agora, esses ônibus longos, mas o Papafila tinha cobrador, tinha uma série de coisas. Esses ônibus do Estado, que fazem parte do Estado, eu consegui algumas moedas e nós entramos para andar nesse ônibus. Nós, uma meia dúzia de brasileiros, nós arrumamos várias moedas para poder tomar, porque senão com dólar você não entra no ônibus. Nós entramos pelo ônibus, você entra por trás ou pela frente, e colega chama o outro na fila. Tudo lá está lotado, quando nem um ônibus na hora que vai para o serviço de manhã, a gente vê no metrô aí como está. Então, companheiro, por favor, então você passa as moedinhas. As moedinhas, quer dizer, ninguém rouba a moedinha. Passa as moedas e vão jogar lá naquilo que fosse um tipo de um vidro longo, grande, de pé, e você joga na frente do motorista as moedas, caiu as moedinhas, ela está paga a condução. Então a gente via qual era e como é. Quer dizer, não precisa de fiscal nessas pequenas coisas, não sei nas outras, mas existe a sinceridade de pagar. Ocorre que o motorista que estava em julgamento era motorista de ônibus.
O que aconteceu com esse motorista de ônibus? O motor fundiu do ônibus, porque faltou óleo. Imagina só, mas crime? Eu olhei assim e eu falei para a turma, fica quieto, Paulo, mas peraí, óleo no motor? Quer dizer, ele teria que ter ido olhar o carro como está pegando, examinar, talvez o tá marcador errado, sei lá. Ele pegou e partiu, fundiu o motor do ônibus. Crime contra o Estado. Ele foi responder criminalmente, sentou no banco dos réus, isso nós assistimos, eu vi, não pode falar que não, nós estávamos assistindo, vimos o julgamento e nós vimos a condenação. Quer dizer que o sujeito que é o motorista de um ônibus, que teve a infelicidade de um motor acabar ou secar ou acabou o óleo, foi para o tribunal porque deu prejuízo ao Estado. Olha a situação, ninguém pensa agora nos direitos humanos de pensar, ele tem família, ele vai ficar preso. E agora como vai ficar? Ele vai ficar preso porque furou. E o filho dele que tem que comer? Eu queria saber se a assistência social vai funcionar para eles assim. Então são problemas que você vê no julgamento e vimos uma série de coisas que nem é bom falar. Mas quem estiver nos assistindo vai saber, esse daí conhece, porque foi lá. Então, tem muitos crimes que para nós, que nós achamos que é crime, e na verdade, é que nem, vamos falar uma coisa bem pesada, vamos dizer, o lenocínio. Vamos dizer o lenocínio. O lenocínio, eu já não sei se tem alguém que explora elas ou não, mas um certo horário da noite que você vê as prostitutas, aquelas tipos mulatas, bonitas, todas de qualquer maneira, mal vestida, bem vestida, ou mini de micro, sei lá, todas na rua. Então ali estão à vontade, nem quer saber se é residencial ou não, está tudo ali nas ruas. Então quer dizer, é uma situação difícil para você falar assim, eu quero que não me importuna, estão na minha porta, vai lá, fala isso aí. Vai lá, quer dizer, eu não vi polícias tocando elas, mas eu vi elas na rua. E pena que o promotor, nosso amigo, foi presidente da Associação do Ministério Público daqui, faleceu. O Washington Barra faleceu no passado, mas o Washington Barra conhecia. Eu falei, Paulinho, brincou Paulinho, como nós estamos aqui, aí já pensou se fosse isso no Brasil? Quer dizer, você olha que situação gravíssima e de gravame social para a pessoa individual, que está na tua porta. Então, é uma coisa que dá para entender mais ou menos, porque eu vi outros julgamentos também. Nós perdemos alguns dias, não fomos assistir totalmente as conferências, mas tivemos uma boa aula de cultura e examinando para fazer uma analogia de valor para aqueles que escrevem. Sem dúvida. Só para aproveitar os últimos 2 minutinhos que nos faltam aqui, a pergunta do Dr. Lino é super interessante, né? Porque onde que está o limite do direito dos governantes, né? E aí é interessante esclarecer o seguinte, né? Que a Constituição, né, ela existe em um país democrático justamente para limitar o poder estatal, né? Para que o Estado não faça aquilo que ele bem entender. Então, e aí os limites, né, os direitos humanos, que é o que nós falávamos agora há pouco, e o limite desses direitos, eles estão justamente previstos nas constituições. Então, me parece que não é interessante para os governos autoritários terem constituição, justamente para que os direitos deles não tenham limites, né? Então, aí só complementando o que o Dr. Paulo falou, né? Dentro daquilo que o Dr. Lino trouxe, me parece que não tem limite, né, dos direitos dos ditadores, mas não tem limite porque é feito um sistema de forma proposital, para que tenha limite apenas os direitos dos povos, mas os direitos dos ditadores não tenha limites, para que eles possam fazer o que eles bem entenderem, tá? Então, agradecemos, queridos telespectadores que nos assistiram até aqui, e breve voltaremos para continuar com esse tema relacionado a Cuba. Muito obrigado.